Irmãos, mas vamos ler a palavra de Deus. Está no livro chamado Atos dos Apóstolos, apesar de estar escrito Atos, mas a palavra é Atos dos Apóstolos. Capítulo é o 5, o versículo 1. A história é muito conhecida, eu pedi a nossa irmã Dana para começar lendo. Mas certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. E reteve parte do preço, e sabendo também a sua mulher, levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando não ficava para ti? Vendendo não estava o teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportaram para fora e o sepultaram. E, passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: diz-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu sobre os seus pés e expirou. E entrando o jovem, o acharam morta e o sepultaram junto com seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e todos os que ouviram essas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unânimes no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto os homens como as mulheres, crescia cada vez mais. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E a terra das cidades circunvizinhas corria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos, atormentados de espírito imundo, os quais todos eram curados. Irmãos, nós queremos falar de um assunto que já falamos demais, estamos quase esgotados, que é a questão da palavra de Deus. Queremos falar aqui de autoridade. Já falamos outras vezes que a autoridade não é medida pela altura da voz. A altura da voz não demonstra autoridade, mas sim a ausência dela. As autoridades são serenas. Nós vemos um homem usado por Deus, cheio de autoridade. Pedro. Autoridade, como já falei, ela é verbo. Ela está na ação. Vemos agora, no Brasil só fala em leis, decretos e prisões. E alguém entra com habeas corpus, mas ele espera sempre
autoridade que vai dar o seu veredito quando é uma ação que está em julgamento. Normalmente a autoridade silencia e dá a sua sentença. Nós vemos um bocado de pessoas gritando e sapateando e ainda tem a coragem, o desplante de dizer no púlpito: eu estou cheio de autoridade. Entretanto, não vemos as ações que seriam concernente a essa autoridade. Pedro, em vários momentos, demonstra que tinha realmente a autoridade de Deus, pois a autoridade está na ação. E a Bíblia diz que Pedro estava ali com os discípulos, e naquele tempo a igreja era muito perseguida. Então as pessoas que iam aceitando o Evangelho, inclusive Satanás aqui está se manifestando aqui na cozinha, e em nome de Jesus, oh Deus, entra com providência para que não atrapalhe a sua palavra. Faça o que tiver que fazer, Senhor, mas não deixe Satanás atrapalhar o que estamos falando aqui agora. E então, meu irmão, os irmãos que aceitavam o Evangelho não podiam trabalhar. Então, mas era um amor, a Bíblia diz que era todos unânime. O amor era extraordinário, era realmente o amor. Então as pessoas, quem tinha posse, vendia suas posses e doava para a igreja. Ele não era para ser visto, era amor. Mas ali tinha um casal que queria aparecer. Ananias e Safira queria aparecer. Eles tinham também uma propriedade. Venderam a propriedade. E o que ocorreu? Pegaram uma parte do dinheiro, esconderam e disseram a Pedro: olha, chegou nos pés dos discípulos e disseram: vendemos essa propriedade por X. Observe, eles não morreram porque deram apenas parte da sua propriedade. Pois que foi o que Pedro disse a ele: vendendo não era tua, se ficasse não era tua. Se ele desse apenas uma pequena oferta do dinheiro da propriedade, eles seriam abençoados grandemente. Eles não. Esconderam parte do dinheiro e tentaram aparecer, dizendo assim que nós só vendemos por tanto. E Pedro disse para ele: você não mentiu. Ó irmão, que é autoridade. Pedro não sapateou, Pedro não gritou, Pedro não assoprou o microfone, até porque não tinha. Mas Pedro só disse assim para ele: você não mentiu aos homens, mentiu ao Espírito Santo de Deus. Está vendo aqueles pés, aqueles jovens que estão ali? São eles que vão te levar para a sepultura. E a Bíblia diz que na mesma hora ele caiu e morreu. E aqueles homens enterraram, não quiseram nem saber. Quase 3 horas depois a sua mulher chega. E Pedro, para confirmar a ação maléfica, maligna, porque a mentira, eu tenho dito aqui nessa casa todos os dias, a mentira é algo de Satanás. Todo mentiroso é filho de Satanás. É assim que a Bíblia diz. E quando ela chegou, Pedro fez questão de perguntar: Safira, é verdade que vocês venderam a propriedade por X? E ela diz a Pedro: é verdade. Ela mentiu também. E Pedro olhou para ela e disse assim: está vendo os pés desses jovens que estão aí? Foi eles que sepultaram o teu marido e vão te sepultar também. E ela caiu e morreu. Isto é autoridade. De repente, a Bíblia fala mais na frente do versículo que nós vemos que a fama corria, as pessoas queriam estar com Pedro, porque Pedro tinha realmente autoridade. Pedro não era um menino pulando na frente do púlpito, dizendo: eu estou cheio de autoridade, quando não passa de meninice. Pedro estava cheio de autoridade. A autoridade de Pedro era tanta que a Bíblia diz que as pessoas observavam o lado que Pedro vinha. A multidão era grande. Não tinha como Pedro tocar em cada um deles. Mas as pessoas pegavam e colocavam os doentes no lado contrário da rua. E quando Pedro passava, a sombra de Pedro, aqueles que tinham o privilégio da sombra de Pedro tocar nele, eram curados.
Isso é autoridade. Então, meu irmão, a autoridade não está nos gritos que você está dando, no sapateado que você está fazendo no culto. A autoridade está na ação. A autoridade de Deus não é isso. A autoridade de Pedro é o que aconteceu com Pedro, com Paulo. Pedro e daí entrando com João no templo. Aquele homem pede uma esmola e Pedro diz: não temos prata, não temos ouro, mas o que temos isso te dou. Pedro não sapateou, Pedro não gritou, Pedro não chorou, Pedro usou a autoridade. Pedro disse para ele: mas o que tem eu te dou, levanta e anda. Então, meu irmão, a autoridade de Deus está ligada na ação do verbo. Deus quer te usar assim como usou Pedro. Deus quer te usar como usou Paulo. Mas por que Deus não está usando tanto as pessoas mais? Quando Deus usa alguém, Ele deixa ele trabalhar. Quer agora sair vendendo fita, mostrando que Deus usa para não precisar mais trabalhar. E Deus não chama preguiçoso para a sua obra. Não conheço ninguém, nem um vagabundo que Deus chamou para a obra. Deus sempre tirou alguém que estava na frente de um trabalho. Deus só muda o trabalho. Então a autoridade de Deus não está nos gritos que você está dando. Os gritos denotam falta de autoridade.